O recorde mundial da meia maratona, que são 21 km, é de um ugandense chamado Jacob Kiplimo, no tempo de 57 minutos. Mas esse recorde acabou de ser batido, e não foi por um humano não, foi por um robô humanoide. O robô da Honor, que é uma ex-subsidiária da Huawei, uma gigante chinesa fabricante de smartphones, acabou de bater o recorde que ficou no tempo de 50 minutos. Pega essa, 7 minutos a menos do que o recorde do Jacob. Recentemente tivemos esse marco histórico na tecnologia e inteligência artificial e a gente vai dar uma olhadinha nos vídeos, não só dos sucessos, também quanto das falhas que ocorreram, e vamos falar um pouco sobre os detalhes e como isso tudo está contextualizado nesse momento que estão chamando aí do Deep Blue, o momento Deep Blue da tecnologia de robôs humanoides. O que é o Deep Blue? Bom, na história, em 96, a IBM, com seu supercomputador denominado Deep Blue, que foi construído com o propósito de vencer os maiores enxadrezistas do mundo. No caso, Garry Kasparov, que era o melhor jogador do mundo e ainda tem uma história imbatível na modalidade, ele teve uma batalha acirrada com este computador, mas o Deep Blue levou a melhor. Olha como ele ficou chateado aqui. E ele ficou tão frustrado com essa derrota que ele disse que foi um roubo, que na verdade tinha um humano ali trabalhando por trás dos movimentos de xadrez, né? Polêmico, e o Deep Blue nesse contexto está sendo um termo usado para mostrar essa separação da superação da máquina contra o humano. E foi o que aconteceu agora na China com os robôs que estão correndo e superando as marcas e os recordes humanos. E esse é só o começo. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Não se esqueça de se inscrever e vamos para o vídeo. Neste vídeo nós estamos vendo o robô da Honor batendo o recorde no tempo de 50 minutos e 26 segundos. Como é que funciona esse recorde? Porque é um robô autônomo, certo? Este daqui é um autônomo, mas também na corrida participou robôs controlados por controle remoto. E na verdade, o robô controlado por controle remoto bateu o tempo de 46 minutos. Mas, pelas regras ali do evento, eles contaram o recorde como sendo esse autônomo, que possui até, vocês podem ver no topo da cabeça, parece um chapéuzinho. Aquilo ali é um sensor LiDAR, que ele faz uma leitura do ambiente e aí é através disso e do GPS que ele consegue navegar e não colidir com nada, também usando a inteligência artificial. A Honor é uma fabricante de smartphones e eles estão desenvolvendo muito a questão de eficiência de bateria, de resfriamento através de água. E então esse evento, eles tiveram o objetivo de promover essas tecnologias, de dizer para o mundo que eles estão à frente, avançados nessas questões de gerenciamento de energia. Para você ter noção, esses robôs no ano passado, eles estavam atingindo aí a temperatura de 80 graus Celsius. E quando você fala de temperatura, sempre compromete os componentes. Sempre você está desperdiçando energia, você não consegue essa eficiência máxima. Nesse ano, os dados dizem que as temperaturas chegaram a em torno de 60 graus. Isso é um mérito dessa empresa que está com esse projeto justamente para divulgar as suas habilidades aí, capacidades de gerenciamento térmico, e é um grande, gigante marketing esse evento inteiro para Honor, com certeza. Agora a gente vai notar um pouco sobre a velocidade mesmo, a coisa que impressiona. Aqui nesse vídeo que eu separei, a gente consegue ter uma noção mais exata da velocidade, né? Esse evento, ele foi realizado numa corrida mesmo com pessoas, né? E tinha o trajeto específico para que os robôs fizessem ali separado, né? E nesse clipe a gente consegue ver a velocidade. Aqui está o vencedor, o Honor. Mas o importante aqui é ver a velocidade, notar a velocidade, porque olha isso, você vê os corredores ali ao lado correndo e o robozinho, ó, vai que vai. E tem muito fail, tem muito robô caindo, tá bom? Só 45% de todos os robôs que participaram cruzaram a linha de chegada. E um dado interessante, a empresa Honor ficou em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, porque eles tiveram várias equipes lá participando e os robôs da Honor conquistaram esse pódio, primeiro, segundo e terceiro.
Neste outro clipe nós vemos também um exemplo da velocidade. Aqui sim fica bem claro, olha só. Como que ele é muito mais rápido. Agora esse daqui, ó, é um velho conhecido, hein? Esse aqui já é o H1 da Unitree. Esse aí que se destacou bastante fazendo outras coisas, com outras aplicações. Aqui eles botaram para correr, tá? E tem um detalhe interessante sobre a resfriação desses robôs, né? A gente tá falando do Honor e a gente tá falando da Unitree. Então já vou encaixar o assunto. Olha só o robô da Unitree fazendo um pit stop e a gente vai ver essa diferença de resfriação. A gente vê que eles fazem o pit stop e eles vão lá e lubrificam, né, com uma substância, essas juntas todas, esses componentes. E olha só, nota, presta atenção nas costas. O que esse rapaz está fazendo nas costas? Ele está colocando gelo seco. Então você vê que é um método muito rústico, muito improvisado de resfriamento dos componentes. Até porque esse peso nas costas vai fazer diferença na performance do robô. Já o da Honor, que foi o que venceu, ele possui resfriamento por água, já está embutido no sistema dele, né? Olha que assustador ele voltando a correr agora. E olha isso, que assustador. Passou, lubrificou ali a pelvis e vai, parte para cima. E falando da Unitree, eu tenho que falar do recorde que eles bateram também nos 100 metros. Esse daqui, os humanos ainda estão na frente, tá bom? O Usain Bolt, ele ainda detém o recorde, mas nós quem, né? O robô. Os robôs estão a 0,42 milésimos de bater esse recorde. Então é só uma questão de tempo, né? Mas o dado aqui, a informação é: esses robôs da Unitree, que não conquistaram o pódio da meia maratona de 21 km, eles sim detêm o recorde nos 100 metros. Então, de velocidade de sprint, a Unitree está na frente. Inclusive, e a Unitree nas eliminatórias para participar da meia maratona de 21 km, eles fizeram uma performance aí de 1,9 km em 4 minutos e 13 segundos. Isso já bate o recorde do humano de 1.500 metros. Então, a Unitree tá mais veloz em curtas distâncias. Então a gente vai começar a analisar a balança, né? A Unitree tá usando gelo seco para poder gerenciar o calor, a Honor já vem por cima com um gerenciamento interno. Então a gente começa a entender um pouco melhor, né, contextualizar onde estamos nesse cenário todo. Nesse clipe aqui que eu separei para vocês, a gente vai notar uma ultrapassagem, é um clipe bem legal. De fundo a gente vê as pessoas correndo e já notamos a diferença de velocidade. A gente nota uma proteção no peito, no tórax desse robô, né? Afinal de contas, muitos dos robôs caíram e a gente já vai dar uma olhadinha. E olha essa ultrapassagem, esse take é bem legal. Parece que as duas equipes estão com carrinhos atrás, assim, seguindo. Eu não sei dizer se esse é o autônomo ou se esse é o controlado por controle remoto. Porque quando a gente fala de autonomia, de ser autônomo, né? A gente está falando de ter sensores, lidar e de GPS para poder se navegar. Vamos dar uma olhadinha nesse sensor lidar, porque eu falo e tem um exemplo prático aqui para a gente dar uma olhada. Eu separei aqui um exemplo prático de um sensor lidar fazendo uma leitura de um ambiente real e transformando isso para uma interpretação 3D de um ambiente. Isso já é utilizado bastante nos carros da Tesla, em carros autônomos, tem muito projeto, tem muita aplicação a esse tipo de sensor. E a gente vê aqui o vídeo de cima mostrando alguém dirigindo na rua, na China. E embaixo nós vemos o sensor lidar fazendo essa interpretação do ambiente. E é isso que eles utilizam nos robôs humanoides para navegação, para evitar obstáculo, para poder correr em linha reta, mas bastante falha. Bastante falha, são 45% dos robôs da corrida que terminaram, que cruzaram a linha de chegada. O que aconteceu com os outros robôs? Muitos caíram e a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Calma que a gente vai ver os feios daqui a pouco. Neste clipe nós vemos a pré-largada, a preparação. O que me chamou muito a atenção? A redundância. Vários modelos idênticos, as equipes chinesas prepararam vários modelos idênticos. E para quê? Para que ter vários, né? Bom, primeiramente, porque tem a separação de robôs autônomos e o robô controlado
por controle remoto. Então só isso aí você já precisa de 2 robôs, né? E você precisa também a redundância para se algum der defeito, você vai lá e substitui. Só isso aí já são 4 robôs. E pelo que eu entendi, existia uma diferença de calibração entre os robôs para poder observar qual que ia performar melhor. Ah, tem um detalhe importantíssimo, porque fazer isso, ter essa quantidade de robôs, também é uma ação de marketing poderosa, né? O mundo tá vendo isso daí e não tá encarando isso como um protótipo. Não, o mundo vê e fala, eles estão fabricando isso em larga escala, em massa. E essa é uma mensagem simples e muito profunda. Então, marketing tá presente nisso daí também. E o Brasil? O Brasil participou disso daí? Sim, o Brasil participou. Mas o Brasil participou coletando dados de telemetria e também as interações de pavimento, rua, as circunstâncias do clima, do ambiente nesses componentes. Principalmente o Brasil participou em software e programação e colaboração, né, digamos. Mas legal, né, saber que o Brasil estava aí presente. No momento o Brasil não tem nenhuma fabricante, tá? Mas se eu fosse dar um palpite, se eu fosse só falar um palpitinho, eu ia falar que a empresa Connor ia fazer essa aí pra nós. Bora? Me chama pra visitar a fábrica de vocês um dia, né? Que vocês vão inaugurar aí com arma não letal daqui a pouco. Cadê o Guilherme que eu entrevistei lá no evento de drone? Chama aí, bora, quero fazer um vídeo legal pra vocês. Vamos então, já que a gente viu todas as informações aí mais técnicas, a gente vai ver na prática os bichinhos correndo, né? E aqui são vários modelos diferentes e a gente nota aí a dinâmica de cada um, a mecânica de movimento de cada um. E tem um dado que é interessante, eu quero passar para vocês, tá? Esse recorde mundial do humano, que é do Jacob, que é de 57 minutos, isso aí representa um pace de corrida de 2 minutos e 43 segundos por quilômetro. Gente, vocês não têm noção do quanto isso é um absurdo de rápido. Isso não é humano quase, o cara é uma máquina também. Eu acho que o cara veio do futuro, sei lá. Porque se você pega o pace de uma pessoa normal, um simples mortal, a gente considera aí que um pace de 6 minutos o quilômetro é um pace bem legal para a prática do esporte da corrida. Se você pega uma pessoa que performa bem, que já está lá numa elite, por exemplo, de corrida, a gente está falando aí de entre 4 minutos e 5 minutos o quilômetro. Já 4, abaixou de 4, você já é tipo um atleta de elite. E a gente está falando de um pace de 2,43 desse ugandense chamado Jacob, no tempo de 57 minutos. O cara fez 21 quilômetros. É muito puxado. E o robô que fez no pace de 2,23. 2 minutos e 23 para 1 quilômetro. Então, o robô chegou na linha de chegada, atravessou a linha de chegada, é como se demorasse 7 minutos para o humano chegar depois, para você ter noção do quão rápido o robô foi. Então, é impressionante. E a gente vê os robozinhos correndo, cada um com a sua mecânica, com a sua estratégia, trupicando, vai acelerado, mas vai para frente, né? Neste clipe aqui nós vamos ver um detalhe da chegada do robô Honor. E eu vou dar play aqui, presta atenção porque é bem no comecinho, ó. 3, 2, 1. Bom, tá aí. Ele caiu, né? Ele bateu realmente chegando na linha de chegada. E mesmo assim ele foi levantado e continuou a corrida. Ele não quebrou. Parece que remendaram alguma coisa, não entendi. Mas ele, mesmo assim, foi pra frente e bateu esse recorde. Mas houve essa falha aí no finalzinho, tá bom? Bem na linha de chegada. Imagina, faltando 100 metros pra chegada, ele bate. E aí ele terminando. Olha ele terminando. Vai, corre. E continuou correndo. Eu achei muito engraçado que ele, tipo... Vai, continua. Alguém desliga, né? Quem que desliga isso daí, se ele é autônomo? Meu Deus do céu. Vamos ver de novo ele batendo, que agora vai dar deixa pros feios, tá bom? A gente vai entrar nos feios. Foi uma bela trupicada, né? Aí os caras trazem uma maca. Não precisou da maca, levantou. Foi, meu, isso aqui, como é que ele não quebrou aqui? O negócio é muito resistente, tá louco. Neste clipe nós vamos ver alguns modelos diferentes que participaram. Como vocês podem ver, nem todos os robôs eram de alta performance, né?
O cara tá com uma boinha. Eles botaram uma boinha. Não sei se deu muito certo, porque o que caiu de robô e que quebrou o robô não é brincadeira. Esse aí tá só fazendo graça, né? Tinha muita coisa engraçadinha também no evento. Tava muito legal. E esse aí tá só fazendo graça. Esse é o famoso da Unitree. Esse é acho que o mais famoso do mundo, que tá mais disseminado aí no mundo. Esses pituquinhos também que são muito engraçados. O cara com um cooler de ar-condicionado atrás. Meu Deus. Olha lá, mudou de direção do nada. Lubrificando em tempo real ali, coitado do cara. Minhas costas já dói só de ver esse cara andando desse jeito. E agora vamos para o momento que todos estávamos esperando. O momento mais importante do vídeo, que é os fails. Vídeo cacetada. Geração Z não sabe o que é vídeo cacetada, hein? Toma cuidado. Vai lá, play. Esse aqui. Por que será que tinha boinha no jogo? Proteção de boinha. Olha isso. Mano, não é que ele caiu e quebrou. Tipo, ele se desintegrou, cara. Meu Deus. Você vê a aplicação da maca, né? Porque que eles tinham uma maca, tá? Agora vocês perceberam. Cara, e ele tava com uma bandana do Tupac. Que é isso? Tá tudo errado. Mano, esse daí é muito estranho, porque não é que eles caem. Eles caem, aí eles começam a ter movimentos bruscos, assim, e isso é um pouco assustador. Tipo, não é cair e desliguei, né? O humano ele cai e ele desliga. Não, ele cai e ele começa a fazer um breakdance do From Hell. Esse desistiu, né? Mano. Meu, assim. Ó, foi preso, tá vendo? O primeiro robô preso da história da humanidade. Olha isso. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Olha isso. Não, olha isso. Mano, o robô foi. O robô foi invadindo e depois foi preso. Cuidado, hein? Vai prender robô, eles vão dar o troco depois, hein? Ó, e essa corrida aqui, essa invasão aqui, ela é perigosa, porque o robô, ele é muito pesado. Muito. Assim, a gente tá falando de, sei lá, 70 quilos. É uma máquina de ferro de 60 quilos indo na sua direção. E quando cai, ela faz movimentos aleatórios. É questão de tempo, na minha opinião, de que vai dar ruim uma hora. Então, vamos observar. Só tô esperando a notícia pra fazer vídeo aqui pra vocês, só isso. Esse aqui, a gente vê que tem a proteção de frente, mas não tem a proteção de costas. Aí caiu de costas e levantou a perninha no final. Tá vendo? É isso que eu falo que tem um perigo, assim, porque ele levantou essa perna de uma forma muito aleatória. Sei lá, vai pegar no olho de alguém isso daí, eu quero só ver. Ó, o cara abaixando a cabeça bem na perna do bendito. Esse daqui, Trupicou, já vemos que é o robô da Unitree. Tênis de corrida no bicho, andou pro lado, andou pro outro, foi pra frente, foi pra trás, foi o que fez, não foi. Eu acho que esse aí tem que desligar mesmo, né? Não tem como, tem que desligar isso aí. Ah, olha, o clipe do Honor caindo e chegando na linha de chegada. Sabe que tem um cara com um controle remoto atrás? E eu fiquei na dúvida se... Eu fui atrás, né? Fui pesquisar. Isso aqui é o autônomo. Eu fui pesquisar e eu vi que o autônomo que caiu. Mas tem um cara com controle remoto atrás. Será que alguém pode me ajudar com essa informação? E neste exemplo nós vemos o que eu falo, que existe um perigo. Olha essas barras de ferro. A gente sabe que elas não são leves de serem manipuladas dessa forma com tanta facilidade, não é mesmo? E aqui a gente vê ele simplesmente como se não fosse nada, ó. Em direção à idosa. E a idosa gravando. Quero ver quando a idosa for pisada por um robô. Aí vai dar view também, né? Coitada. Não... Que horrível que eu falei. Não, coitada, não. Ó. Horrível. Horrível. E o nosso último fail eu achei até que era IA. Mas pelo que tudo indica não é. Vamos dar o play e assistir. Você já nota uma explosão no braço e o braço cai. Isso aqui deve ter sido num teste, com certeza, num dia anterior, porque tiveram as qualificatórias, os testes, os aquecimentos.
cara pegou e o braço ficou no chão. Sabe por que eu achei que era IA? Porque a explosão do braço parece fake, muito fake, né? Mas eu não conheço de robótica, não sei como são os circuitos, não sei como é que funciona, as faíscas, mas assim, pelo que tudo indica, é um vídeo real. E o coitado, ó, ficou em choque, estado de choque depois. Basicamente, literalmente ele ficou em estado de choque e o braço caiu. Neste momento que os especialistas estão falando de momento Deep Blue, que significa a separação da superação da tecnologia robótica, inteligência artificial versus a capacidade humana. Será que vamos ver em breve novas aplicações no mundo real? Acho que já estamos um pezinho lá. Se você gostou desse vídeo e você quer acompanhar essas notícias, essas novidades, segue que a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.